vivemos essa esperança de que um dia o Senhor Jesus Cristo virá nas nuvens e irá buscar a sua igreja. Glória a Deus. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 5. Hoje se comemora em todo o mundo. Hoje é 31 de outubro, não é o Halloween, irmãos. Hoje se comemora o dia da Reforma Protestante. Amém. Nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, que é quando Martinho Lutero coloca ali na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, sobre as 95 teses, o que ele era contra a igreja naquele momento, a igreja católica, que pregava indulgência, pregava várias coisas ali antibíblica, e ele, se voltando contra esses ensinos falsos daquela determinada igreja, ele colocou e ele fez uma grande reforma, realmente pregando que o justo vive pela fé. Nós sabemos que o justo vive pela fé. Não é por sacrifício, não é por méritos que nós temos a nossa salvação, não é por nossos próprios esforços, mas é pela graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu ali na cruz do Calvário para nos lavar e nos purificar e nos comprar com o seu sangue. Glória a Deus. Então hoje nós estudaremos a lição de número 5, cujo tema é Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Nós estamos estudando um seriado bastante abençoado de lições, que fala sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. O textuário diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Verdade prática: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. A leitura bíblica em classe está na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1 a 18 e 25, capítulo 2, verso 1 a 5. Diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Glória a Deus. Vamos estar fazendo uma oração e eu já estarei ministrando este ensino esta manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, estamos diante do Senhor, diante da Tua santa e gloriosa presença aqui nesta manhã na Tua casa, Senhor. Estamos iniciando este dia da melhor forma, Senhor, de estar na Tua presença. Te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio que temos, pelo fôlego de vida e pela salvação poderosa, Senhor, das nossas almas
E nós estamos aqui gratos, Senhor, para ouvir, para aprender mais da Tua palavra. Abençoe o Teu povo, os Teus servos, as Tuas servas que já estão aqui e aqueles que estarão vindo, Senhor, para a Tua casa para adorar o nome do Senhor neste dia. Que tudo, Senhor, se converta para a glória do Teu nome, se converta em bênção, Senhor, na vida de cada um, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, amados, nós estaremos então agora falando a respeito do qual era o tema da pregação do apóstolo Paulo, né? Todo pregador, toda pessoa que prega o evangelho, todas as pessoas que anunciam as boas novas, o tema central deve ser Jesus Cristo e este crucificado. Porque a mensagem do evangelho é esta, se resume no amor de Deus para com a humanidade, né? O apóstolo João disse: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o que ele tinha de melhor, enviou o seu Filho único para a salvação de todo aquele que nele crê, né? Deus não mandou Jesus Cristo para morrer pelos ricos, para os pobres, para os negros, para os brancos, para os altos, para os baixos, não. Deus, Ele amou a todos indistintamente e enviou seu único Filho para morrer na cruz do Calvário como sacrifício, para nos reconciliar novamente a Deus. Essa é o tema central da pregação do Evangelho, né? E eu quero já começar aqui a introdução dizendo que Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Irmãos, isso realmente, como disse, era loucura para os gregos, né? Era loucura para os gregos. Por quê? Porque os gregos eram o centro da filosofia ali, os filósofos nasceram ali, Aristóteles, Platão, né? E vários outros filósofos famosos nasceram na Grécia. Então, quando o apóstolo Paulo, que era um homem também bastante sábio, um homem que, né, falava mais de 2 idiomas, ele começou a pregar e Cristo crucificado, esta é a mensagem do apóstolo. Os gregos ficaram escandalizados com aquela mensagem, mas que Deus é esse que vocês pregam, né? Que foi crucificado, que vocês creem? E Paulo começou a pregar. Inclusive tem até um texto da palavra de Deus ali, uma certa feita que o apóstolo Paulo estava passando, tinha vários altares ali de vários deuses, e de repente ele viu um altar ali e estava escrito: para o Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo aproveitou aquela oportunidade para dizer: olha, eu estou vendo que vocês têm vários altares aqui, vários deuses, vocês sacrificam, adoram vários deuses, e tem um altar aqui e está escrito para o Deus desconhecido. É esse Deus desconhecido que eu quero falar para vocês, que eu quero pregar para vocês. É o Deus que fez o céu e a terra, é o Deus que amou essa humanidade, e é o Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por cada um de nós, para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Então essa é o tema central da nossa pregação. Sempre foi, ao longo dos séculos, né? A pregação o tema central da pregação é o Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo aqui continua dizendo: então, para ressaltar essa centralidade, devemos prestar atenção nas expressões que se destacam em suas cartas: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Então os irmãos podem ver 3 colunas aqui da pregação: Evangelho de Cristo, Cristo ressurreto e Cristo crucificado. Nós vemos aqui 3 pilares central, e que deve ser o tema da pregação de cada um que ministra a palavra de Deus, né? Porque nós sabemos que hoje em dia, irmãos, as coisas estão ficando diferentes. Tem outro evangelho, mas não é o evangelho de Cristo.
Vários pregadores aí de outras denominações, de outras igrejas, estão pregando não o evangelho de Cristo, mas o evangelho. Evangelho. Não estão apontando para Cristo, mas estão apontando para si mesmo. Tem um estudo secular que a matéria fala sobre antropologia. Antropologia nada mais é do que colocar o homem como centro de tudo, tirar Deus do centro das coisas, tirar o que é eterno, tirar o que é espiritual do centro de tudo e colocar o homem como centro de tudo. O homem é o principal de tudo. A antropologia ensina isso, que o homem é o centro de tudo. O homem é independente. Mas nós que cremos na palavra de Deus, nós sabemos que nós somos dependentes de Cristo, que nós não estamos no centro. Quem está no centro da nossa vida é Deus, é Ele que dita as regras, é Ele que manda, Ele que é o Senhor de tudo, Ele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, amados irmãos, hoje nós estamos vendo, né, o ateísmo tem crescido, a falta de fé em Deus, as pessoas têm abandonado a fé em Deus, né? Muitos têm depositado a sua fé no dinheiro, muitos têm depositado a sua fé em outras coisas, estão abandonando a Deus, estão abandonando os primeiros rudimentos, o primeiro amor, estão seguindo após outras coisas. Por isso que a mensagem mudou. E quando a mensagem muda, amados irmãos, quando a pregação do Evangelho, quando não é mais o tema das mensagens, das pregações, não é mais o Cristo crucificado, até mesmo os louvores mudam. Os irmãos podem perceber? Os louvores mudam. Nós podemos perceber louvores triunfalistas, louvores que não adoram mais ao Deus, louvores que não falam sobre cruz, sobre a cruz. Porque o símbolo do cristianismo, amados, é a cruz do Calvário, é a cruz. Esse é o símbolo do cristianismo. Mas o que nós vemos hoje, infelizmente, em muitas igrejas, é a pregação, apenas aquele massagear as pessoas. É como um divã, as pessoas chegam aqui, sentam aqui para ouvir palavras de autoajuda, mas não a palavra de Deus. Estão buscando autoajuda. Tem muitos pregadores aí na internet aí, que as pessoas, até mesmo da nossa igreja, assistem as suas pregações e se sentem revigoradas, mas eu comecei a prestar bem atenção naquela mensagem. Não é uma mensagem cristocêntrica, é uma mensagem apenas para tipo autoajuda de um psicólogo para o seu paciente, tratando o quê? Porque a pregação do Evangelho, ele trata a alma da pessoa, o tratamento, porque a igreja é como um hospital. A pregação do Evangelho, amados, não é apenas só algo passageiro, que vai fazer algo passageiro na vida do homem e da mulher, não. Eu costumo sempre dizer que o cristianismo não é uma muleta. O cristianismo é a cura para a alma que está doente. Então é isso, amados irmãos. O Cristo e este crucificado. Então os três pilares centrais da pregação do Evangelho é o Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. Glória a Deus. O Evangelho de Cristo nada mais é, amados, do que pregar o que realmente a Bíblia diz. Este é o Evangelho de Cristo. Não criar subterfúgio, não criar outros caminhos, porque Jesus é o caminho. Se Jesus é o caminho, não há atalho, né? Tem muitas pessoas que estão querendo, e até mesmo pregadores pregando e colocando outros caminhos, pregando vida fácil, né? E a pessoa, depois que aceita Jesus, vai ter uma vida abençoada, uma vida fácil, né? Agora é como se fosse um deusinho. Agora você vai ser como se fosse um deusinho agora, um pequeno Deus. Nada vai te parar, nada vai... É um discurso, é uma pregação triunfalista que coloca o homem como centro de tudo. Até mesmo dentro das igrejas estão colocando o homem como centro de tudo e tirando o Criador de tudo. E aí surge aquela pergunta: mas por que então que sofremos? Por que acontecem tantas coisas no mundo? Até mesmo eu ouvi alguns dias atrás alguém dizer: mas peraí, quando eu aceitei Jesus, parece que a minha vida agora ficou mais difícil. Eu pensei que ia ficar mais fácil. Jesus disse: no mundo tereis perseguições, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né?
Os discípulos, ninguém ficava aplaudindo eles, batendo nas costas deles, dizendo: "Ó, vocês são top, vocês são 10. Não, eles foram perseguidos, eles foram caluniados, eles foram mortos por causa do Evangelho de Cristo. O resultado parece que estava sendo ao contrário, né? Eles pregavam o amor, estavam sendo crucificados, estavam sendo perseguidos, né? Estavam sendo caluniados, estavam pregando o amor de Deus, estavam pregando o Evangelho, amados, porque o Evangelho, os 3 propósitos da pregação do Evangelho também, a primeira coisa, o primeiro propósito é exortar cada um, é exortação. Os irmãos lembram da mensagem de João Batista, da mensagem do Senhor Jesus? Jesus nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Até mesmo os discípulos, Pedro disse: "Senhor, o teu discurso é muito duro, maneira um pouco, Senhor, muitos discípulos estão abandonando o Senhor." Jesus disse: "Olha, Pedro, se você quiser ir com eles, você pode ir. Eu vou continuar nessa linha." Aí Pedro disse: "Não, Senhor, para quem eu irei, se só o Senhor tem palavra de vida eterna?" Então, amados irmãos, essa deve ser o nosso lema, né? A mensagem de Cristo e este crucificado. Então, nesta lição nós veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto à nossa vida espiritual e pessoal. Não somente espiritual, mas pessoal. Ela traz um impacto na nossa vida, né? Ela muda a nossa vida. Ela transforma realmente a nossa vida. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, o Deus que nós servimos, é um Deus vivo. John Wesley, um célebre pregador do século XIX, sempre disse que a Bíblia, ela é um livro antigo, mas atualizado, né? E um certo pregador também disse que ela é mais atualizada do que o jornal que você vai ler no dia seguinte. Ela está sempre se renovando. A palavra de Deus diz que, olha, pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras nunca passarão. Ou seja, esse piso, essa terra que você está pisando pode ser destruída, pode ser acabada. Você pensa que isso aqui é sólido, mas isso aqui pode ser destruído, mas a palavra de Deus continuará para sempre. Glória a Deus. Então, o primeiro tópico fala da centralidade da pregação de Paulo: o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram o fundamento da doutrina cristã. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo. Por isso que ele diz, sempre a gente quando lê o texto áureo da Santa Ceia, né, em 1 Coríntios 11, 23, que o apóstolo Paulo ele não esteve presente, ele não viveu junto com Jesus, não andou com Jesus, mas ele recebeu a revelação de tudo que ele sabia do próprio Jesus. Por isso que ele disse: "Eu recebi do Senhor e também vos ensinei." Porque ele recebeu de Cristo. Tudo foi revelado a ele. Ele não andou com Jesus, mas Deus revelou, o Senhor Jesus revelou tudo a ele. Então, ele não viveu fisicamente com Jesus, mas ele recebeu toda a revelação do próprio Jesus. Um dos irmãos pode ler Gálatas capítulo 1, verso 12, por gentileza. Então, para pregar o Evangelho, sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos, por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de suas religiosidades e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. Por isso, judeus e gentios são chamados por Deus para ver no crucificado o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria. Gálatas 1:12. Então, amados, isso era loucura para os judeus, para o grego, né? Os judeus pediam sinal, queriam ver um sinal. Os gregos ali só acreditavam na sabedoria dos filósofos, né? Então a mensagem para esse povo, para os gregos e para os judeus, a mensagem de Paulo era como loucura. Se alguém achou Gálatas 1, pode ler. 1:12. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas
Então Paulo ele não recebeu de homem algum a revelação do Evangelho, mas do próprio Cristo. Apareceu para ele ali no caminho de Damasco, né? E ele teve aquela revelação poderosa e o Senhor Jesus continuou dando revelações para ele, né? Ensinando ele, moldando aquele vaso, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é para mim, Ananias, como um vaso escolhido. Ele continua sendo moldado nas minhas mãos, né? Ananias não estava entendendo porque que Jesus estava escolhendo um homem que era perseguidor, que estava destruindo o seu povo. Ananias estava olhando somente para ele, né? Parece muitos, infelizmente, muitos que estão dentro da igreja, irmãos, são egoístas, querem a salvação só para si. Jonas também foi dessa forma. Jonas, quando Deus salva Nínive, Jonas ficou triste. Jonas não queria, a princípio ele não queria que o povo de Nínive fosse salvo, porque ele sabia, a fama de Nínive era que eles eram um povo bárbaro, um povo ruim, um povo que destruía todos. Quando eles invadiam uma cidade, eles destruíam tudo e matavam tudo. Eles eram homens sem nenhum amor no coração para com outras pessoas. Então Jonas, ele falou: Senhor, por que o Senhor quer salvar este povo tão rude, tão ruim? Por que Jonas não quis? Aí de repente, a hora que Deus faz aquela obra, Nínive se converte, Nínive se prostra diante de Deus. O rei determina um jejum para todas as pessoas, até os animais jejuaram. Depois daquilo, houve um avivamento em Nínive, Nínive se converteu ao Senhor. E de repente Jonas fica triste, ele se senta, ele dorme, e de repente uma borboleira vem sobre ele, cresce sobre ele folhas frondosas, né? Aquelas folhas grandes, né? Que protege ele do sol, refresca a cabeça dele, o corpo dele. E ele se alegrou com aquela borboleira, mas de repente Deus envia um bicho ali e mata aquela borboleira, e ele fica triste por causa que Deus matou a borboleira. Ele diz: Senhor, o Senhor matou aquilo que estava me refrescando, que estava trazendo bem para mim, então eu não sirvo mais para viver, tira a minha vida. Aí Deus pergunta para ele. Porque, amados, quando a gente faz perguntas para Deus, Deus ele responde com outra pergunta. Muitas vezes nós oramos: Senhor, por quê? E Deus, ao invés de nos responder, Deus faz a outra pergunta para nós. Deus disse para Jonas: Jonas, você ficou triste, você está pedindo sua morte, porque essa borboleira que hoje ela está bonita, mas amanhã ela morre. Você está triste por causa dessa borboleira? Quanto mais eu, Jonas, por 144 mil pessoas que vivem nessa cidade, você não queria que eles se arrependessem? Pessoas que estavam aí vivendo, que não podiam discernir nem sua mão direita nem esquerda. E agora você fica triste por causa dessa borboleira? Jonas, eu tenho intenções maiores, meus propósitos são ilimitados, são acima do que você pensa, Jonas. E aí Jonas pôde entender o propósito, né, de Deus. Porque muitas vezes, amados, a sabedoria de Deus, ela é loucura para este mundo. A pregação do Evangelho é loucura para este mundo. Eu lembro, eu era criança, as pessoas chamavam: ô irmão, e aí, você vai gritar hoje na igreja? Você vai gritar hoje na igreja? Ficava zombando, aquela zombaria, né? Chamando de louco. Olha lá, irmãos, os irmãos estão tudo loucos hoje na igreja, né? Via pregando nas ruas, às vezes uns passavam ali e não entendia, né? Falava que os irmãos estão doidos. Jogava pedra em cima no telhado da igreja. Não tem o que fazer, né? Quando eu era criança, que eu ia orar, ia no círculo de oração com a minha mãe, de tarde, tinha aqueles ventiladores de teto, alguns ventiladores, igrejinha pequena, as irmãs tudo ajoelhadas e suando, porque aquele ventilador não refrescava nada, no Brasil muito quente. E as pedras, quando as irmãs começavam a orar, aquele barulho, né, pentecostal, tudo, o poder de Deus, e as pedras em cima sendo jogadas em cima da igreja. O pessoal perturbando. Tinha muito isso antigamente, não sei se os irmãos lembram disso. Né? Eles falaram: essas mulheres não têm o que fazer, não, sai uma hora dessa para ir morar, você vai lavar roupa. Era dessa forma. Então, a sabedoria de Deus era loucura para o mundo. A pregação do Evangelho é loucura, né? É loucura para este mundo.
Mas Deus, nós somos às vezes o mundo nos vê como louco, pessoas, né? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. É assim que Deus faz. Deus, ele pega as coisas loucas do mundo, né? Eu prefiro ser chamado de louco. Eu prefiro pregar o evangelho e ser chamado de louco do que as pessoas, igual elas se sentem tão entendidas e não conhecem a Deus, né? Pessoas que se dizem sábios, doutores, mas são tão ignorantes a respeito de Deus. Não têm uma experiência pessoal com o Senhor, né? Por isso que a mensagem que nós devemos sempre anunciar e pregar deve ser Jesus Cristo e esse crucificado. Ainda que seja loucura para os gregos, para os judeus, para o mundo, né? Mas o Espírito Santo, através da mensagem genuína do Evangelho, vai convencer esse povo, vai convencer os corações. Porque a palavra de Deus, ela é como um martelo. A pessoa ouve a mensagem da palavra de Deus e aquele martelo continua martelando no coração. Não há coração duro, né? O Espírito Santo continua falando. Às vezes uma mensagem que a pessoa ouviu 5 anos atrás, aquela mensagem continua martelando no coração. Aquela mensagem é uma mensagem viva, não é uma mensagem igual você lê a Veja, né? Eu nem falo para os irmãos ler a Veja, que é uma revista esquerdista, uma revista que não faz, né? Tem pessoas que... Mas a mensagem da palavra de Deus, ela é viva. Enquanto nós estamos lendo, enquanto vocês estão lendo, a mensagem ela vai fazendo uma obra no coração, na mente, né? Ela vai nos moldando, Então, amados, aqui no segundo ponto, a palavra da cruz é a loucura da pregação. Em uma das cartas de Paulo lemos, porque a palavra da cruz é loucura. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice para eles. Então, amados, porque a cruz era sinal de quê? Quem morria no madeiro, quem morria pendurado no madeiro na cruz era maldito. Segundo os historiadores, a pessoa que ia morrer na cruz era tirada a coluna central, a madeira central da sua casa. Com aquela madeira central da casa dele, ele era morto. Com aquela madeira pendurada na própria cruz, a casa era destruída. Aquela casa agora, que todos olhavam para aquela casa, para aquele monturo, onde foi tirada aquela madeira, aquela viga, porque o dono daquela casa foi crucificado. Aquela casa para eles agora era uma casa maldita, era uma casa onde tinha maldição. Porque a palavra de Deus diz, lá no livro da lei, em Levítico, diz que todo que morria na cruz era maldito. E o Senhor Jesus Cristo, quando ele foi morto na cruz do Calvário, toda a maldição foi posta sobre ele. Todas as nossas dores, como Isaías disse, tudo foi lançado sobre ele. As nossas dores, os nossos pecados, as doenças, tudo foi lançado sobre ele na cruz do Calvário. Ele sentiu peso ali antes da crucificação, quando ele estava no monte do Getsemane orando, em que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue, amados irmãos. Ali ele estava sentindo ali o peso que ele iria carregar. Ali ele não estava, ali como homem ele estava sentindo tudo. Toda a dor, toda a angústia, que o seu suor começou a transformar em grandes gotas de sangue. Então, todos os que eram crucificados, pendurados na cruz, eram malditos, segundo a lei. E agora, como pregar a palavra da cruz, que era um símbolo maldito, que todas as pessoas olhavam, mas como um homem crucificado pode trazer salvação? Como um homem que foi crucificado traz salvação? Os gregos não entendiam, para os judeus era um escândalo isso, mas eles não entendiam o propósito de Deus,
Quando João Batista olhou o Senhor Jesus ali no deserto, ali perto do Jordão, quando João Batista avista o Filho de Deus, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio como cordeiro, amados irmãos. Ele veio para ser sacrificado, para ser imolado, para o perdão de nossos pecados. Herodes ele não entendeu o mistério. Herodes, quando os reis magos também, a princípio, não entenderam o mistério. Quando os anjos aparecem para os reis magos ali no deserto, né? Quando fala magos, não é de magia, dessas coisas, porque falava magos, antigamente chamava os astrólogos, as pessoas que estudam os planetas, que estudam as estrelas, chamava de magos. Quando fala magos, os reis magos, não é que eles eram mágicos, que eles acreditavam em magia, não. Quando falava mago ali, na tradução daquela palavra, que eles eram astrólogos, porque tinha na época várias pessoas que estudavam os planetas, as estrelas, né? Então os anjos apareceram: olha, nasceu hoje em Judá o rei. E eles não entenderam. Eles foram buscar Jesus lá no palácio de Herodes, mas eles não entendiam que Jesus, ele veio como cordeiro. Ele nasceu lá na manjedoura, dentro do estábulo, dentro do curral. Os magos foram receber uma mensagem e foi para o palácio pensando: olha, um menino especial desse só deve ter nascido no palácio de Herodes. E eles correram para o palácio de Herodes e não era ali. Porque o Senhor Jesus, ele nasceu como cordeiro, ele nasceu dentro da estrebaria, dentro de uma manjedoura, como cordeiro. Ali já estava simbolizando tudo. Não havia lugar para ele, né? Nas instalações, nos hotéis, nas hospedagens, não tinha lugar para o seu nascimento. Nos palácios, né? Ele nasceu lá, um lugar simples, onde os animais estavam, onde colocavam os animais para, né, se proteger do frio. Então, isso tudo, amados irmãos, era escândalo para os judeus, para os gregos. Eles não entendiam como que um homem crucificado, mas era necessário o cordeiro, ele derramar o seu sangue, assim como na lei. O sacerdote tinha que entrar para oferecer um sacrifício, primeiramente por ele, e depois para todo o povo, né? E aquele cordeiro tinha que ser sem mancha, tinha que ser perfeito. Mas aquele sacrifício era temporário, não era perfeito. Todo ano tinha que ser repetido. Todo ano tinha que ser repetido. O povo tinha que se apresentar, o povo tinha que trazer uma vítima, que é o cordeiro, tinha que trazer o sacrifício. E o sacerdote também não era perfeito, porque ele era pecador também. Ele tinha que oferecer primeiro o sacrifício por ele, depois para o povo. Mas o Senhor Jesus Cristo, como sacrifício verdadeiro, ele foi sacrificado apenas uma vez. É um sacrifício perfeito. Essa é a mensagem que nós devemos pregar. A mensagem da cruz, a mensagem de Cristo e esse crucificado. Glória a Deus. Para os judeus e gregos, no terceiro ponto, a cruz era considerada loucura, porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Os irmãos podem entender que quando Jesus estava para ser crucificado, antes de ser crucificado, ele foi levado diante de Herodes. O homem olhou para ele e disse: faz um sinal para mim aí. Eu fiquei sabendo que você faz muitos sinais, você cura, você faz isso, faz um sinal para mim. Jesus não fez nenhum sinal para ele. Então os judeus, eles pediam sinal, eles queriam crer em sinais. Eles queriam ver alguma coisa que comovesse, que convencesse eles, né? Igual Tomé, quando disseram para ele: Jesus ressuscitou. Na hora que ele ouviu Jesus dizer isso, que iria ressuscitar, mas agora ele não estava crendo naquilo, na mensagem de Jesus. Então os judeus, eles pediam sinais, os gregos queriam ouvir sabedoria.
Era isso que os gregos se ocupavam naquela época. Eles se reuniam nas praças para ouvir um ao outro sobre alguma coisa, o que eles tinham para falar, sobre filosofia. Eles se reuniam ali. O apóstolo Paulo aproveitou várias vezes esses momentos que eles se reuniam para ouvir alguma novidade, algo novo. E o apóstolo Paulo se colocava no areópago, né? Que é tipo um púlpito assim, numa praça, e começou a pregar da palavra de Deus. Até ele começou a pregar a palavra de Deus com tanta ousadia que um ali falou assim, ó, Paulo, viu que o apóstolo Paulo era sábio, era inteligente, falou assim, sabe, Paulo, a sua sabedoria te faz você ficar louco. Então não entendia, eles não entendiam, e o apóstolo Paulo não perdia a oportunidade, ele fazia de leigo para ganhar os leigos, ele fazia, né, ele sabia, ele tinha, e ele usava, amados irmãos, a chave, que é o tema que nós estamos aqui ensinando nesta manhã, que é o Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo e esse crucificado, que era loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Glória a Deus. Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso, e é por isso que hoje, amados irmãos, muitas igrejas têm escondido a cruz. Tem escondido a cruz, a mensagem da cruz. É como eu disse no princípio, quando a mensagem da pregação muda, quando a pregação, o tema central da pregação muda, até os louvores mudam. Antigamente, quando a mensagem era que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, que Jesus leva para o céu, qual era o hino cantado? O de cruz. O de cruz se erigiu. E hoje em dia, quando a mensagem muda, os louvores mudam também. As pessoas parecem que não querem mais ouvir aquela mensagem que traz transformação, que traz mudança de vida. Elas querem vir como estão e ficar da forma que estão. Não há transformação, não há mudança de vida. Um evangelho vazio, um evangelho que não é o evangelho de Cristo que está sendo pregado, é outro evangelho. O evangelho, e até tem um livro do autor Ciro Sanches e Borges que fala o evangelho que Paulo jamais pregaria. São os evangelhos que muitos pregadores hoje estão pregando. Isso é importante, amados irmãos, porque nós devemos ter o discernimento. Nós temos que ter o discernimento da mensagem, porque hoje está infestado de tantas mensagens no YouTube, na internet. Vários pregadores, várias pessoas que se dizem expositores do evangelho, se coloca como centro, não o evangelho, mas o eu. Eles colocam como centro. Então nós devemos ter o discernimento e saber, porque quando o pregador ele começa a pregar que o tema da sua mensagem não é sobre o Cristo crucificado, nós devemos já ligar o alerta. Porque, primeira coisa, a mensagem de um pregador é a mensagem central, que é a salvação da humanidade, que é a transformação através da aceitação do Senhor Jesus Cristo. Aquele carcereiro disse, o que eu tenho que fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo disse, olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não tem outro ritual, não tem outro artifício, não tem outra coisa que eu possa usar para ser salvo. Por quê? Porque a salvação não vem de méritos próprios, não vem do homem, não vem de ninguém para que ninguém se glorie, vem de Deus. Os méritos, todo o mérito, tudo é para Deus, é Ele que é o autor e consumador da nossa salvação, é Ele, tudo é para Ele. A glória deve ser dele, não para o homem, não para o pregador. A nossa pregação deve ser que ele cresça e que eu diminua. Muitos querem aparecer hoje em dia, muitos querem serem aplaudidos como homem de Deus, como mulheres de Deus. É até bonito, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E muitas vezes nós pegamos aquele elogio, nós podemos constatar que quando Jesus fazia os maiores milagres, ele se ausentava do meio da multidão, ia para o meio do mato orar, para a montanha, para o monte orar. Porque não queria a glória para ele, não queria ser exaltado, ser coroado rei.
As pessoas queriam coroar. Tem um momento ali que o povo já pega ele para coroar ele como rei. Ele se ausentou, ele fugiu do meio da multidão, ninguém achou ele. Tem um pregador, Jonathan Edwards, quando ele estava pregando, ele pregou uma mensagem, pecadores nas mãos de um Deus irado, era o tema da mensagem dele naquela noite. E as pessoas que estavam ouvindo aquela mensagem, parece que estavam vivenciando no momento, vivendo a mensagem que estava sendo pregada, tão poderosa que era aquela mensagem. Que elas pensavam, aquelas pessoas que estavam ouvindo de pé, no ar livre, ouvindo aquela mensagem, não tinha microfone, mas segundo os historiadores, a voz dele era tão potente que ouvia não sei quantos quilômetros de distância. A mais de 2 quilômetros de distância, de tão forte que era a voz dele. E ele pregava aquela mensagem, pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele estava dizendo que o pecador nas mãos de Deus é como uma formiga, que a qualquer momento Deus poderia jogar no fogo e destruir essa pessoa. A pessoa está dependendo de Deus em tudo, para tudo. É como uma formiga na mão de Deus. A qualquer momento Deus... E eles começaram a sentir, alguns ali começaram a sentir, parece que o fogo do inferno assim, queimando a pele deles. E quando ele faz o apelo, multidão aceita o Senhor Jesus Cristo. E depois daquela mensagem, alguns falam assim: olha, sua mensagem foi realmente ótima. Olha, eu nunca ouvi uma mensagem dessa. Ele disse: não precisa você me elogiar. Porque quando eu estava pregando, Satanás estava falando a mesma coisa no meu ouvido. Porque Satanás queria que ele pegasse a glória para ele. Você é o pregador. Você é o tema central. Não, é Cristo. Ele deve aparecer e não eu. Então, amados irmãos, é muito sério e é muito importante isso. Que quando nós ouvimos a mensagem, nós devemos ter esse discernimento se a mensagem é a mensagem de Deus para a nossa vida. Aqui no segundo tópico, expressões chaves na doutrina de Paulo. Há algumas expressões de grande importância no ministério de pregação do apóstolo Paulo: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Vamos agora analisar cada um desses pontos. Evangelho de Cristo. Além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo. Evangelho de Cristo. Das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, 54 vezes as encontramos nas cartas paulinas. Por isso podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. No Novo Testamento, a palavra grega para evangelho é evangelho. O prefixo eu é uma forma neutra da palavra que significa bom, bem feito e boa nova, boa notícia. Nós devemos ter essas boas novas conosco, levar as boas novas do evangelho. O evangelho de Cristo são boas novas. Nós somos mensageiros, arautos de Cristo, embaixadores do reino de Deus. Nós somos representantes do céu na terra. Nós temos essa incumbência, nós somos mordomos. O que é um mordomo? Ele é responsável pela despensa da casa. O mordomo, ele é responsável por tudo, ele é o dispenseiro. Nós somos mordomos e nós devemos ser mordomos fiéis. Nós vemos ali a palavra do mordomo infiel. A casa não era dele, a casa era do senhor dele, do patrão, mas ele fazia como se fosse dele. Tratava os outros empregados como mordomo. Ele era um dos principais ali, que era tipo o braço direito do patrão. Ele estava agindo de forma como se ele fosse o patrão. Ele começava a maltratar os outros funcionários. Então, amados, boas novas nós devemos levar conosco, boas novas, as boas novas de Cristo para o mundo. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova de sua doutrina a toda criatura. Paulo fez assim e não por acaso identificava sua pregação como o Evangelho de Deus. O seu Evangelho era a manifestação do poder de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse: olha, eu não estou vindo com vocês pregando um evangelho de sabedoria humana, não. Eu não estou aqui apoiado na minha própria sabedoria, não. Eu vim aqui pregar um evangelho do Senhor Jesus Cristo e esse crucificado.
É um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador. Ou seja, é um poder que realmente faz a diferença, que faz a transformação na vida do pecador. Segundo ponto, Cristo crucificado. Em Gálatas 3:1, Paulo escreve: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante na mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Olha que mistério. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Esse contraste entre sabedoria e loucura está presente na mensagem de Paulo. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois são escravos do pecado. Só os livres, só as pessoas que estão libertas, nós podemos reconhecer a sabedoria e o poder de Deus. Nós podemos compreender a sabedoria de Deus. O que para o mundo é loucura, para nós é sabedoria de Deus. Glória a Deus. Os homens não conseguem alcançar porque eles não têm um discernimento, eles são escravos. Nós somos livres. Nós somos livres. Eles são escravos dos seus desejos carnais, dos seus próprios desejos. Eles não conseguem ficar sem fazer, sem pecar, sem obedecer ao seu patrão, que é o diabo. Agora os irmãos imaginem, a pessoa vive uma vida inteira trabalhando para esse patrão que é o diabo, e no fim recebe a morte. Que salário terrível. É um patrão terrível, que o pecador trabalha a vida inteira pecando para esse patrão terrível, e no fim dele, por isso que a Bíblia diz que o salário é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, pelo contrário, é a vida eterna. É a vida eterna. Glória a Deus. Não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado. O tema da expiação dos pecadores deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas. Glória a Deus. Nós devemos pregar mais mensagem de salvação, de justificação, de regeneração, porque esse tipo de mensagem está sendo extinta, está sendo esquecida, A mensagem da cruz, a mensagem da crucificação, Cristo ressurreto. Se por um lado Jesus foi crucificado, a cruz era um sinal de derrota, mas ela não foi o ponto final. A cruz não é o ponto final. A cruz foi uma ponte apenas. Porque, como diz aqui no terceiro ponto, não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Em vão, amados irmãos, seria a nossa esperança. Se o Senhor Jesus não houvesse sido ressuscitado, a nossa fé hoje seria em vão. Nós seria como as outras seitas, outras denominações que creem em Buda, que creem em Maomé, que creem em vários personagens aí que estão todos sepultados. Se todos aqui forem visitar, eles estão ali, os seus restos mortais estão lá. Buda, os restos mortais estão no Japão. Confúcio, os restos mortais estão na China. Vários aí líderes religiosos, seus restos mortais jaz neste mundo. Mas o que diferencia o cristianismo dessas outras religiões, dessas outras seitas, é que o nosso líder, o nosso Senhor Jesus Cristo não está sepultado. Os seus restos mortais não existem porque Ele foi ressuscitado. Ele não está dentre os mortos porque Ele vive. Isso diferencia a nossa fé, diferencia o cristianismo das outras religiões. Todas as pessoas ali, muitas pessoas vão visitar Jerusalém, vão no túmulo que colocaram Jesus, mas tem placa ali dizendo: olha, ele não está aqui porque já ressuscitou. Isso diferencia, amado, o cristianismo das outras religiões. O Senhor Jesus Cristo não jaz na sepultura. Ele ficou na sepultura por 3 dias, como ele disse. O sinal que vos é dado é como o sinal do profeta Jonas. É necessário que fique 3 dias no seio da terra, e depois disso ressuscitado. Os discípulos não estavam entendendo a princípio.
Porque essa é a esperança da igreja, essa deve ser a nossa esperança, é a ressurreição de Jesus Cristo. Sem a ressurreição, se Deus não tivesse ressuscitado, a cruz não teria sentido para a nossa vida. É isso, como eu disse, que diferencia o cristianismo das outras religiões, é a ressurreição de Cristo. O nosso Deus é um Deus vivo, não é um Deus morto. Nós não precisamos carregar uma imagem de um Deus morto. Ele nos carrega, Ele que nos leva, Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós não servimos um Deus morto, um Deus fraco. Nós servimos a um Deus que está vivo e Ele está presente aqui nessa reunião. Ele se faz presente aqui porque Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Então, se Ele está presente, é porque nós cremos na ressurreição poderosa do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo: olha, há esperança para todos aqueles que creem em Senhor Jesus Cristo, que se os seus corpos mortais caírem, tombarem, vocês serão ressuscitados assim como Cristo foi. Essa é a esperança da igreja, amados irmãos. É a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É ser ressurreto assim como o Senhor Jesus Cristo foi. Ser ressuscitado assim como Ele. E essa é a esperança da igreja. Glória a Deus. Então essa é a mensagem central. Os 3 pilares da mensagem do Evangelho devem ser esses 3 pilares, amados irmãos. O Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. Não há outro tema central que nós podemos pregar, que um pregador, que um ensinador deve pregar. Não. Nós não precisamos aqui usar outros artifícios, outros subterfúgios. Não. A mensagem central do Evangelho é esta, esses 3 pilares, é esse tripé. É o Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. É isso, como eu disse, que diferencia o cristianismo das outras religiões. E como eu disse, o cristianismo ele não é uma muleta para o ser humano, ele é a cura para o ser humano. Porque a muleta é uma coisa que ajuda ali, de forma limitada, a pessoa a andar, a pessoa se locomover. Uma muleta faz isso. Mas o cristianismo não é algo para a pessoa, algo limitado, não. Ele veio e traz transformação na vida da pessoa. Glória a Deus. Então, amados irmãos, aqui já para finalizar a escola bíblica dominical, eu quero ler aqui na conclusão, diz: a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e do ressurreto. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura, liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela a vida e o poder de Deus, humilde e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem inteiro. Então a mensagem do Evangelho, ela produz vida, ela produz transformação. O verdadeiro Evangelho de Cristo é esse que produz transformação na vida do homem, que produz transformação na vida da mulher e que coloca Deus como centro da mensagem. Como eu disse no princípio, a mensagem central deve ser o Senhor Jesus Cristo. O evangelho pregado deve ser o evangelho do Senhor Jesus Cristo e esse crucificado, né? E eu até disse que muitos pregadores têm colocado a si mesmo como centro, né? Tem, como diz a antropologia, o homem como centro de tudo. Mas nós, como servos de Deus, nós devemos colocar Deus no centro de tudo, no centro da nossa vida. A mensagem, quando nós pregamos, a mensagem central deve ser o Senhor Jesus Cristo e esse crucificado. Glória a Deus. Neste momento eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. Vamos estar aqui finalizando a escola bíblica dominical deste domingo. E o próximo domingo nós estaremos estudando Paulo no poder do Espírito. Glória a Deus. Estamos estudando um trimestre de lições bastante abençoado, né, que fala sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Glória a Deus por este ensino. Quantos podem glorificar a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse momento vamos fazer uma oração. E logo mais estará já iniciando o nosso culto, né? Nosso pastor estará aqui.
Glória a Deus, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de podermos estar na Tua casa, na Tua presença, Senhor, aprendendo mais da Tua palavra. Que o Senhor continue abençoando cada um dos irmãos, cada um dos Teus servos e servas que já estão aqui na Tua casa e aqueles que estarão, Senhor, também vindo para a Tua casa, Senhor, nesta manhã. No nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, que este dia seja um dia de bênção, um dia de graça, um dia de vitória, Senhor, para nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém.